E aí, será que o CSS parou no tempo? Quem me conhece sabe que eu tenho uma relação quase umbilical com o CSS. Foi a tecnologia que eu mais gostei de utilizar ao longo da minha carreira. E como parece que ninguém se importa com o CSS, eu praticamente não vejo ninguém falando sobre esse assunto, eu resolvi falar. Então a ideia do vídeo de hoje é mostrar um pouco a evolução do CSS ao longo da história, falar um pouco sobre o momento presente e também fazer projeção do que esperar para os próximos anos. Eu cheguei a falar um pouco disso no vídeo sobre front-end que eu fiz recentemente, mas eu peguei muitas eras aí na evolução do front e, por consequência, na evolução do CSS. Eu gosto de falar que eu peguei um pouco da época do CSS medieval, ou seja, o CSS antes do CSS 3. Em que as coisas eram completamente alucinantes. E eu digo isso porque tudo, absolutamente tudo naquela época era completamente limitado. Coisas banais atualmente, do tipo usar a borda arredondada, gradiente no background, colocar uma sombra. Naquela época exigia fazer hacks usando imagens e muitos desses hacks, por exemplo, não funcionavam de forma perfeita entre os navegadores. Então era muito comum que você usasse, por exemplo, uma técnica específica para funcionar no Internet Explorer 6 e outra técnica específica para funcionar em outros navegadores. Isso era completamente insano. E na época que eu iniciei minha carreira, então a gente está falando entre 2007 e 2009, ainda era muito comum utilizar o elemento de tabela do HTML para conseguir criar layouts. Era o que tinha de melhor naquele momento. Era o que funcionava para o que a gente tinha na época. E o maior problema disso é que praticamente você misturava conteúdo e apresentação. Então sempre que você precisava fazer qualquer modificação no CSS, fazer qualquer tipo de modificação no layout em si, você precisava também alterar o HTML. Isso fazia com que tudo ficasse extremamente complexo, ficasse extremamente rígido e difícil de escalar. Além disso, como a gente utilizava um elemento que traz carga semântica, que no caso é o elemento tabular do HTML, isso tem um significado semântico, isso criava vários problemas, tanto de acessibilidade como de SEO. Então, além do problema de engessamento do projeto como um todo, isso também trazia outros colaterais que a gente nem conseguia prever naquele momento. Além disso, naquela época, era muito comum você utilizar CSS inline para estilizar qualquer coisa do seu HTML. Isso fazia com que o código ficasse completamente engessado. Soma isso a questão de utilizar layouts usando tabela, ao fato da gente também utilizar, muitas vezes, CSS inline para fazer as coisas, fazia com que qualquer alteração fosse extremamente complexa, porque você precisava alterar o seu HTML para conseguir fazer qualquer coisa no CSS. Nisso começaram a surgir diversos movimentos que mostravam como era importante você separar conteúdos de estilização. Então, um dos mais famosos naquela altura foi o CSS Zen Garden. Ele conseguia mostrar ali no seu site como era fácil você alterar completamente a visualização de um projeto. Então ele usava o próprio site dele como exemplo, alterando somente o CSS. Então ele trazia vários exemplos de CSS que, conforme você escolhia, ele mudava completamente a exibição da página. Ainda nessa época, surgiu um outro movimento que ficou muito famoso, que foi o Tableless. Então, se a ideia do CSS Zen Garden era mostrar como era importante você separar conteúdos de estilização, e ele trazia ali vários exemplos confirmando essa teoria, a ideia do Tableless era mostrar como era importante você não utilizar dados tabulares para criar seus layouts. Então, ele praticamente falava ali essas coisas relacionadas à acessibilidade, coisas relacionadas à semântica, à SEO, mostrando que a gente conseguia ter melhores resultados utilizando outras técnicas. E como frequentemente acontece, e eu já falei disso em outros vídeos, das pessoas pegarem determinados conceitos e não aplicarem eles muito bem, isso também aconteceu com o termo tableless. Então, nessa época, as pessoas começaram a criar uma resistência tão grande para utilizar o elemento tabela do HTML, que mesmo para dados tabulares, elas muitas vezes faziam diversas gambiarras para utilizar, sei lá, listagens, utilizar divs, entre outras técnicas, para criar dados tabulares que seriam facilmente resolvidos justamente utilizando tabelas. Então, nesse período, o que começou a se tornar um padrão para o desenvolvimento de layouts, para conseguir criar uma estrutura de layout em si, era utilizar o float do CSS, que não serve para isso. Ele servia para flutuar textos dentro de um conteúdo, porém começou a ser utilizado de uma forma meio na gambiarra para criar esses layouts.
E como isso por si só era uma gambiarra enorme e a gente estava utilizando uma propriedade que não servia para isso, para criar esses layouts, a gente também tinha que utilizar uma outra gambiarra, que era uma técnica conhecida como Clear Buff, que também é uma propriedade do CSS, para limpar essas colunas utilizando float e você conseguir criar ali o seu grid dentro de um layout. E os próprios seletores, por si só, eram bastante limitados naquele momento. As pessoas muitas vezes utilizavam ID para conseguir estilizar seus elementos. Isso a gente sabe que é uma técnica que não funciona na prática e ainda assim era bastante difundida naquele momento. As pessoas nesse período começaram a entender a necessidade de utilizar classes muito por conta do CSS em Garden, que mostrava ali o quanto que o fato de você utilizar classes fazia com que seu CSS ficasse mais reutilizável, mas ainda existia uma certa resistência nesse sentido. E a coisa só começou a melhorar, como eu já tinha falado em outro vídeo, quando o Flash morreu. Então, a partir de 2010, 2011, o CSS 3 começou a ser uma realidade para a gente, ele começou a fazer mais parte do nosso dia a dia, mas ainda existia uma diferença muito grande entre os navegadores. E naquele período ainda era comum você dar suporte para navegadores completamente antigos, como o Internet Explorer 6 e 7. Mas esse período em que o CSS 3 surgiu e começou a ficar mais popular, também foi uma época muito interessante, porque como as pessoas estavam ali, digamos, tentando entender as novas funcionalidades e buscar ali o que dava para fazer com elas, vários experimentos eram feitos. Então, por exemplo, naquele momento era muito comum as pessoas criarem joguinhos utilizando só CSS, criarem desenhos utilizando só CSS, criarem, sei lá, bibliotecas inteiras utilizando só CSS. Eu mesmo, em meados de 2012, que tinha criado um Cartman ali que usava só CSS, então eu não utilizava nenhuma imagem ali para conseguir montar ele. Ele está disponível até hoje, eu vou deixar depois o link. Mas a ideia era justamente testar essas novas funcionalidades que o CSS 3 trazia. E eu também cheguei a criar uma biblioteca de componentes que utilizava só CSS e nenhuma linha de JavaScript. Ela era inspirada no Bootstrap e eu tentava replicar todos aqueles componentes do Bootstrap que utilizavam JavaScript, porém só com CSS. Essa biblioteca ficou bem famosa ali na época, eu lembro que muita gente inclusive utilizava em produção. Eu achava naquele momento que poderia ser um caminho que o CSS tomaria, ou seja, ele começaria a ter essas funcionalidades de interação com alguns elementos para que a gente conseguisse criar componentes usando só CSS. Acabou não sendo dessa forma, mas deu para fazer experimentos interessantes. Esse projeto ainda está no ar, também vou deixar o link aí. Não dá mais para usar em produção, mas fica como uma service story que eu acho que é interessante dar uma olhada depois. E mais ou menos nessa época, teve um outro fato que foi muito significativo na evolução do CSS, que foi o surgimento dos pré-processadores de CSS. E os três principais pré-processadores que surgiram nesse período foram o Less, o Styles e o Sass. A diferença maior entre eles era principalmente que o Sass era desenvolvido em Ruby, enquanto o Less e o Styles rodavam em JavaScript. Mas, no geral, eles tinham funcionalidades muito parecidas, e eles trouxeram para o CSS alguma coisa já de lógica de programação, porque a gente já conseguia, através deles, criar variáveis, alinhar elementos, criar mixins, ou seja, funções que a gente podia reutilizar em outras partes ali do nosso código. Ele trazia também a possibilidade de usar funções matemáticas como calc. E vocês podem notar que boa parte dessas funções, com o passar do tempo, foram absorvidas pelo próprio CSS nativo. E isso foi extremamente revolucionário. Isso mudou completamente a forma com que a gente estilizava as coisas até então. Esses pré-processadores aproximaram o CSS de linguagens de programação tradicionais. Pela primeira vez na história, a gente conseguia fazer um reuso real das coisas. A gente conseguia ter uma manutenção facilitada, coisa que até então era completamente limitada. Então acredito que hoje boa parte de vocês utilizem o Sass ainda. O Sass de fato sobreviveu ao tempo. Ele passou em todos os critérios aí do fruto do tempo que eu tanto falo. E ele começou a ganhar tração com relação aos outros pré-processadores quando ele ganhou o primeiro port dele para Node. Então, naquele momento, ele começou a ganhar uma atração maior, os outros pré-processadores foram perdendo ali aderência no mercado, o Sass também começou a absorver outras funções que esses pré-processadores traziam, então o Sass ficou extremamente robusto naquele momento, e desde então ele virou a escolha número 1 aí para processadores, enquanto os outros praticamente morreram.
Mas agora observem uma coisa, eu falei sobre o surgimento e a popularização do CSS3 e tudo que ele trouxe de vantagem para a gente naquele momento, relacionado à estilização, as novas propriedades, o uso melhor de seletores, os transforms, as animações e várias outras novidades que ele trouxe. Também falei sobre o surgimento dos pré-processadores e como eles conseguiram ajudar a gente a escrever um código melhor e facilitar a nossa vida com relação à manutenção e reuso disso tudo. Mas isso ainda não resolvia os dois principais problemas que o CSS tinha até então, que é a escalabilidade, principalmente por conta da especificidade dos seletores e como a cascata do CSS funciona, e também como criar layouts, ou seja, como criar grids. Isso ainda não tinha sido resolvido. E a questão da especificidade no CSS é relacionada à colisão de estilos. Isso porque tudo que você escreve no CSS é global. Então é muito fácil em que esses estilos tenham colisão. Por exemplo, se você criar uma classe no CSS e depois escrever uma outra classe que tem o mesmo nome, as propriedades de uma vai sobrescrever as propriedades da outra de acordo com a especificidade de cada uma. E isso acontece justamente por conta da cascata do CSS que dá origem ao nome da linguagem. Então cada seletor tem um peso diferente nessa cascata. E toda vez que você alinha um elemento, ele também ganha um peso diferente. Isso faz com que a cascata do CSS muitas vezes seja imprevisível. Tem diversos sites que mostram o peso de cada seletor e o peso de cada alinhamento, então dá para ter uma ideia de como cada um vai interferir no outro, mas quando a gente pensa em escalabilidade, isso é muito difícil de controlar. Então, para tentar controlar um pouco esse caos, começaram a surgir várias metodologias de CSS, cada uma delas tentando resolver esse problema à sua maneira. E as mais famosas foram o SMAX, o OCSS, o BEM e o Atomic CSS. E dessas 4 metodologias, as que a gente ainda vê sendo utilizadas no dia a dia são o BEM, essa que eu ainda utilizo, eu acho ela muito prática, ela cria padrões e ela ajuda ainda a resolver alguns problemas, e o Atomic CSS, que inclusive serviu de base para as classes utilitárias do Bootstrap e mais recentemente serviu de base de inspiração também para o Tailwind CSS. Eu não vou me aprofundar em cada uma dessas metodologias individualmente, porque o vídeo ficaria muito extenso e bastante cansativo, mas de forma geral, o objetivo delas era justamente resolver esse problema da colisão. Então, cada uma delas tinha ali sua própria abordagem para tentar fazer com que essas colisões fossem menos frequentes. Tentava justamente resolver esse problema da colisão de estilos, criar alguma racionalidade, algum padrão que a gente pudesse seguir para que essas colisões fossem evitadas e, por consequência, o código ficasse mais escalável. E ainda sobre essa questão de especificidade, muitas soluções também surgiram para tentar resolver esse problema. A gente pode citar, por exemplo, algumas soluções de CSS em JS, como Styled Components ou mesmo CSS Modules. Não quero me aprofundar muito em CSS em JS, porque eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre Styled Components, entre outras coisas. Mas a questão do Styled Component é que quando ele surgiu, ele de fato resolveu de uma forma muito interessante essa questão de especificidade. Essa colisão de estilos passou a não ser mais um problema, só que a partir dali outros problemas foram criados. Então a gente começa a ter alguns problemas de performance no CSS que até então a gente não tinha que lidar. E talvez seja um pouco polêmico o que eu vou falar agora, mas em 2025, talvez utilizar soluções de CSS em JS como Styled Components não seja a melhor abordagem. Penso que utilizar opções mais simples como o SAS ou mesmo CSS puro e garantir a questão da especificidade dentro dos próprios frameworks de JavaScript seja uma abordagem melhor. E agora, finalmente, vamos entrar na era do CSS moderno. E na minha visão, os 3 grandes expoentes do CSS moderno foram o Flexbox, o CSS Grid e o Post CSS. Isso porque, se eu já tinha falado sobre o problema da especificidade dentro do CSS, o outro problema era justamente relacionado à grid, a criação de layouts,
Por incrível que pareça, até o surgimento do Flexbox e do CSS Grid, esse problema não estava resolvido. A gente ainda utilizava libs para conseguir fazer com que a criação desses grids fosse feita de uma forma mais eficiente. Então, por exemplo, dá para com certeza citar os grids do Bootstrap, que eu acho que até hoje ainda meio que são utilizados assim. Eles eram muito úteis ali, eles conseguiram trazer de fato certa racionalidade na criação desses grids e também surgiram algumas libs naquela época baseadas em pré-processadores, como por exemplo o Lost CSS, que eu acho que foi a melhor solução que a gente tinha para grid até o surgimento do Flexbox e do CSS Grid. E o lance é que ter uma solução nativa para o desenvolvimento desses grids, se depender dessas soluções de terceiros, foi um divisor de águas muito grande. Pensa que até então era uma dificuldade para a maioria das pessoas conseguir simplesmente centralizar um elemento utilizando o CSS. Então, ter essas soluções nativas, que eram de fato muito fáceis de utilizar para conseguir fazer esses posicionamentos de elementos no CSS, acabou ajudando muito na eficiência com que a gente criava esses layouts. E eu citei o Post CSS porque ele acabou ajudando muito na aderência dessas tecnologias novas também. Isso porque o Post CSS é uma espécie de Babel do JavaScript para o CSS. Então ele possibilita, por exemplo, a criação de libs para que a gente faça um processamento desse CSS. Então a gente consegue, por exemplo, fazer com que algumas propriedades do CSS que até então não tinham compatibilidade com alguns navegadores pudessem ter. A gente conseguia fornecer alguns fallbacks que faziam com que essas novas propriedades também funcionassem em navegadores mais antigos. Isso aumentou muito a adesão e a aderência dessas novas tecnologias que estavam surgindo dentro do CSS. Então, os plugins mais famosos, baseados em Post CSS, que inclusive são utilizados até hoje, são o Auto Prefixer, que basicamente adiciona polyfills ali no processamento final do CSS e garante compatibilidade com diversos navegadores, inclusive a possibilidade, por exemplo, de utilizar algumas funcionalidades que não estão completamente suportadas, e também o CSS Nano, que hoje faz parte do build da maioria dos frameworks de JavaScript e faz com que o CSS seja minificado e otimizado. Inclusive, provavelmente você está utilizando nesse exato momento essas duas tecnologias do Post CSS, ou seja, o Auto Prefixer e o CSS Nano, sem nem saber, porque a maioria dos frameworks e libs utilizam elas por debaixo dos panos para fazer com que as funcionalidades funcionem de forma mais compatível e também mais performática. E como agora a gente está falando do presente, a questão é que já faz muitos anos que existem uma série de propriedades do CSS que ajudam demais no dia a dia e a maioria das pessoas não utilizam. Acredito que a maioria das pessoas utilizam praticamente Flexbox, CSS Grid, talvez variáveis CSS e meio que para por aí. Aliás, eu tenho os vídeos mais antigos, meio que nos primórdios desse canal, numa época que eu não gostava ainda de fazer esses vídeos, e eu nem gosto muito da qualidade deles, mas eu tenho alguns vídeos falando justamente sobre Flexbox e variáveis CSS. Depois vale dar uma olhada que o conteúdo assim, ele tá meio que válido até hoje. E a questão é que a gente tem uma série de funcionalidades modernas, além dessas que eu citei, que a maioria das pessoas não utilizam, porém elas poderiam estar ajudando demais no dia a dia. E eu criei uma listinha com algumas delas aqui, e realmente vale a pena vocês darem uma olhada depois. Então a gente tem, por exemplo, hoje, de uma forma nativa, completamente suportada por todos os navegadores, coisas como funções matemáticas como o calc, o clamp, o min, o max, que permitem que a gente faça cálculos direto com o CSS, trazendo mais controle sobre responsabilidade, tipografia fluida e uma série de outras coisas. A gente tem hoje alinhamento nativo, que já é suportado, por exemplo, no Chrome e nas versões mais recentes do Safari. Esse alinhamento nativo funciona exatamente como os alinhamentos que a gente tem no Sass, por exemplo. Então, é uma funcionalidade que talvez faça com que a gente passe a utilizar menos de pré-processadores. A gente tem ainda algumas pseudoclasses mais avançadas, como o is e o res, que ampliam ainda mais o poder do CSS na questão de seletores e permite com que a gente agrupe esses seletores sem aumentar a especificidade, que é aquele problema que eu tinha falado lá no início. A gente tem ainda o layer, que permite organizar o CSS em camadas, com base em componentes e utilitários. A gente tem ainda o container queries, que inclusive eu cheguei a fazer um post falando sobre isso há algum tempo atrás, mas ele ajuda muito na questão da responsividade, porque com ele é possível agora estilizar os componentes baseando no tamanho do container pai, e não no viewport como um todo. Então você consegue, por exemplo, capturar o tamanho do container pai e a partir disso fazer qualquer tipo de modificação nesses componentes que a gente quer atingir. Isso é extremamente útil no dia a dia. A gente tem ainda o Accent Color, que facilita a personalização de elementos nativos como checkbox, radio e sliders.
Antigamente, isso também era uma coisa extremamente complexa de se fazer. Toda vez que a gente precisava modificar checkbox, modificar select, modificar qualquer tipo de coisa nativa ali dentro do CSS, era extremamente complicado. E com essa propriedade, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais otimizada nesse momento. Além disso, eu já tinha falado sobre o uso de variáveis CSS nativa. Essa é uma funcionalidade que eu acho que a maioria das pessoas já utiliza atualmente, porém, ela é muito mais poderosa do que parece. Além de criar essas variáveis nativas da forma com que a gente já fazia, por exemplo, com pré-processadores, a gente consegue, por exemplo, utilizando essas variáveis nativas do CSS, customizar temas de componentes em Web Components. Então, mesmo componentes que estejam resguardados ali pelo Shadow DOM, a gente consegue, através dessas variáveis CSS, modificar qualquer coisa que a gente deixe exposta dentro desses componentes. Isso é extremamente poderoso, por exemplo, na criação de design system. Bom, então tá, falei um pouco sobre o passado, falei um pouco sobre o presente do CSS, e agora vamos falar um pouco sobre o futuro. Quais propriedades, quais funcionalidades estão vindo por aí? Antes, eu acho que até vale fazer um adendo sobre essa evolução muito gradativa do CSS quando comparada com outras linguagens. Evolui de um jeito muito mais lento, um jeito muito mais gradual. Isso também acontece com HTML e até mesmo com JavaScript. E isso acontece porque se você fizer modificações muito bruscas nessas linguagens, você tem o risco de simplesmente quebrar a web. Então, justamente para evitar qualquer problema nesse sentido, essa evolução costuma ser feita de uma forma muito gradual, de uma forma muito segura, justamente para evitar qualquer tipo de problema de compatibilidade nos navegadores. Então vamos lá, CSS com escopo. Isso aqui é extremamente importante. Lembra aquele problema da especificidade que eu tinha falado e que a gente resolveu, de certa forma, utilizando tanto metodologias quanto algumas soluções em JavaScript? Então, isso está muito próximo de ser resolvido de uma forma nativa. A ideia de escopo no CSS é funcionar de um jeito muito parecido com o CSS Modules. Ou seja, você garante através de módulos que as suas classes não tenham nenhum tipo de colisão e que você já não tenha mais o problema de especificidade. Ou seja, isso resolve o principal problema do CSS quando a gente fala sobre escalabilidade. A gente também está muito perto de ter condicionais no CSS usando when e else. Ou seja, com isso a gente conseguiria criar mixins muito parecidos com o que a gente já faz no Sass, ou seja, a gente consegue criar funções para utilizar dentro das nossas classes e fazer condicionais dentro delas. Então a gente consegue falar com que caso essas funções recebam um determinado parâmetro, elas vão funcionar de um jeito e caso recebam outros parâmetros, elas funcionariam de outra forma. Isso faria com que a gente conseguisse levar o nosso CSS para outro patamar. E talvez o maior game changer de tudo que está vindo por aí no CSS seja o CSS Houdini. Esse talvez seja o projeto mais ambicioso da história de toda a evolução do CSS. E o conceito disso é simplesmente deixar exposto o motor do CSS através de API JavaScript. E com isso a gente conseguiria criar propriedades, criar seletores e qualquer outra coisa que ainda não existe no CSS. Vocês têm noção do quão grandioso é isso? Com isso a gente conseguiria, por exemplo, criar outras funcionalidades de grid, além do CSS Grid e do Flexbox, por exemplo. A gente conseguiria ainda, quem sabe, criar funcionalidades de canvas para desenhar dentro do CSS e usar animações dentro disso. Ou seja, as possibilidades são praticamente ilimitadas. E as pessoas não estão falando muito sobre isso ainda, porque a complexidade para criar essas funcionalidades ainda é muito grande e a compatibilidade dos navegadores ainda é baixa. Mas isso traz possibilidades imensas no futuro do CSS. Isso provavelmente vai ser a maior revolução no CSS que a gente já teve até então. Eu pensei em criar exemplos de código para mostrar tudo isso que eu falei agora, mas sinceramente eu acho que não vale a pena. O vídeo ficaria muito extenso, acho que ficaria meio chato, tanto de eu fazer quanto de assistir depois. Mas eu vou deixar o link de tudo isso aí na descrição. Então depois que vocês terminarem de assistir o vídeo, vale a pena dar uma olhada em tudo isso. Para encerrar aqui o vídeo, deu para ver, acredito eu, que sim, CSS teve muita evolução aí nos últimos anos, está muito longe de estar parado no tempo. Ela tem de fato uma evolução mais gradual e mais lenta do que outras linguagens, inclusive quando comparado ao próprio JavaScript, mas essa evolução está acontecendo com muito cuidado,
por conta desse risco de quebrar toda a web, mas ela acontece de uma forma que eu considero interessante, porque tudo que eu gostaria que o CSS tivesse há, sei lá, 10 anos atrás, o CSS tem hoje. Eu acho que ele tem todas as funcionalidades ali para deixar o código escalável, para deixar o código fácil de manter, e tem sido cada vez mais gostoso de escrever CSS. Essa é uma coisa interessante. Sempre gostei de escrever CSS, mas acho que nesse momento é o melhor momento, assim, para escrever CSS. Tem sido algo muito mais fluido, algo muito mais eficiente do que era no passado. E outra coisa que vale citar é que modelos de LLM atuais não conseguem criar um bom CSS. Como elas se abastecem de base de código existente, e acredito que a boa base de código existente não tem um bom CSS, e muitas vezes utilizam o CSS mais antigo, quando muito, assim, estão utilizando Flexbox e CSS Grid, como eu tinha falado antes, esses modelos acabam escrevendo um código de CSS meio que antigo, assim, coisa que eu faria talvez em 2015, 2016. E a não ser que você peça de uma forma explícita as propriedades que você quer utilizar naquele código, os modelos não geram de uma forma automática um CSS que seja muito bom. Um CSS que seja, por exemplo, performático ou que seja muito fácil de escalar. E digo mais, nesse momento de aplicações cada vez mais padronizadas e muitas vezes feias, você dominar CSS para conseguir criar boas animações e, de fato, criar uma boa experiência de uso para os seus usuários, acaba sendo um diferencial muito grande. Existe muito dev de front-end, por exemplo, que até hoje não consegue criar, de fato, uma aplicação responsiva que funcione. E esses modelos de AI, como eu disse agora há pouco, também não funcionam muito bem nesse sentido. Então, aprender CSS, você ser um bom designer como front-end, acaba sendo um diferencial muito interessante nesse momento. E para aprender CSS é igual quando você aprende JavaScript, você tem que praticar. Eu acredito que a maioria das pessoas não aprendem CSS ou tem muita dificuldade ali de conseguir abstrair o CSS da melhor forma possível porque elas não a praticam. Enquanto elas passam, às vezes, meses estudando JavaScript, elas não se aprofundam no CSS da mesma forma. Então, naturalmente, essa dificuldade vai acontecer. E, no fim, dominar CSS não é exatamente decorar propriedades. É entender como o navegador pensa, como o navegador funciona, como a linguagem evolui e como a gente consegue extrair o melhor dela.